A história de Caim e Abel é uma das narrativas mais perturbadoras e fascinantes da Bíblia. Mais do que um simples relato sobre dois irmãos, ela representa o primeiro grande dilema moral da humanidade: o nascimento do mal no mundo e as consequências devastadoras do ciúme, da inveja e da desobediência. Mas existe algo ainda mais profundo nesta história, algo que raramente é discutido nos púlpitos ou nas aulas de escola dominical. O momento exato em que Caim, após cometer o primeiro assassinato da história, foi confrontado com um silêncio ensurdecedor que mudaria para sempre a relação entre a humanidade e o divino. Para entender completamente a dimensão trágica desta história, precisamos voltar ao princípio. Adão e Eva, recém-expulsos do Éden, começam a construir uma nova vida fora do paraíso. Seus dois primeiros filhos, Caim e Abel, crescem em um mundo completamente diferente daquele que seus pais conheceram. Não há mais a presença constante de Deus caminhando pelo jardim na viração do dia. Não há mais a perfeita comunhão entre o Criador e a criatura. Caim, cujo nome significa lança ou adquirir, torna-se lavrador da terra. Abel, que significa sopro ou vaidade, torna-se pastor de ovelhas. Duas profissões, dois temperamentos, dois destinos completamente diferentes. O que aconteceu entre eles não foi um simples desentendimento fraternal. Foi o primeiro confronto entre duas visões de mundo, duas maneiras de se relacionar com o sagrado. O texto bíblico nos conta que ambos, os irmãos, trouxeram ofertas ao Senhor. Abel ofereceu das primícias de seu rebanho, enquanto Caim trouxe do fruto da terra. Deus aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a de Caim. Esta rejeição aparentemente simples esconde uma complexidade teológica profunda que tem intrigado estudiosos por milênios. Por que a oferta de Caim foi rejeitada? As interpretações variam. Alguns sugerem que Abel ofereceu o melhor de seu rebanho, enquanto Caim ofereceu qualquer fruto da terra, sem cuidado especial. Outros argumentam que a diferença estava na atitude do coração. Abel ofereceu com fé genuína, Caim com mera obrigação religiosa. Há ainda quem defenda que a rejeição foi profética, antecipando o que Caim faria em seguida. Mas independentemente da razão teológica, o efeito psicológico sobre Caim foi devastador. O texto nos diz que se irou Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Aqui vemos não apenas raiva, mas uma profunda humilhação, uma ferida no orgulho que começava a apodrecer por dentro. Deus, conhecendo o coração humano, não deixou Caim sem orientação. Em uma das passagens mais poéticas e aterrorizantes da Bíblia, o Senhor adverte: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Esta advertência contém uma das primeiras descrições do pecado, como uma força quase personificada. O pecado não é apenas uma ação errada, mas uma entidade que jaz à porta, como um predador esperando o momento certo para atacar. O pecado tem desejo, ele anseia por dominar, por controlar, por destruir. Mas Deus deixa claro que o ser humano tem a capacidade e a responsabilidade de dominar sobre ele. Caim ignorou completamente este aviso. Pior ainda, ele começou a planejar algo terrível. E falou Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. A simplicidade desta frase esconde uma complexidade emocional devastadora. Caim falou com Abel. Que conversa foi essa? O texto não nos diz, mas algumas traduções antigas sugerem que Caim disse: vamos ao campo. Foi um convite aparentemente inocente que escondia uma intenção assassina.
Imagine Abel, confiante em seu irmão mais velho, caminhando despreocupadamente para o campo. Talvez estivessem falando sobre suas ofertas, sobre Deus, sobre a vida fora do Éden. Abel não sabia que estava caminhando para sua própria morte. Não sabia que seu irmão, corroído pela inveja e pelo ódio, havia decidido que a solução para sua humilhação era eliminar aquele que havia sido aceito por Deus. O assassinato em si é descrito de forma lacônica. Se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Não sabemos exatamente como Abel morreu. Algumas tradições sugerem que foi com uma pedra, outras com uma ferramenta agrícola. O que sabemos é que foi premeditado, brutal e definitivo. Mas aqui chegamos ao ponto central de nossa reflexão: o que aconteceu imediatamente após o assassinato. A Bíblia não nos dá detalhes, mas podemos imaginar a cena. Caim está ali, no campo, diante do corpo sem vida de seu irmão. O sangue de Abel clama da terra. E então, silêncio. Este não é um silêncio comum. É o silêncio que segue um ato irreversível, irreparável, imperdoável. É o silêncio de quem cruzou uma linha da qual não há retorno. É o silêncio de quem, pela primeira vez na história, experimentou o que significa tirar uma vida humana. Neste momento, Caim ouve pela primeira vez a voz do abismo, não uma voz audível, mas aquela voz interior que sussurra as consequências de nossos atos mais terríveis. É a voz que diz: "O que você fez?" É a voz que ecoa no vazio deixado pela consciência que acabou de ser violentamente ferida. Deus não demora a aparecer, mas sua abordagem é curiosa. Onde está Abel, teu irmão? Obviamente Deus sabia onde Abel estava. A pergunta não era para obter informação, mas para dar a Caim uma oportunidade de confessão, de arrependimento, de reconhecimento do que havia feito. A resposta de Caim é uma das frases mais famosas da Bíblia e também uma das mais reveladoras. "Não sei, sou eu guardador do meu irmão?" Esta resposta contém 3 elementos devastadores. A mentira. Não sei. Caim sabia exatamente onde Abel estava, porque ele próprio o havia colocado ali. A desresponsabilização. Ao perguntar se é guardador de seu irmão, Caim está negando qualquer responsabilidade pelo bem-estar de Abel. A insolência. Há um tom de desafio na pergunta, como se Caim estivesse questionando o próprio Deus sobre suas responsabilidades. Deus então pronuncia uma das sentenças mais poéticas e aterrorizantes da Bíblia. "Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra." A punição é perfeita em sua ironia. Caim, que era lavrador, nunca mais conseguirá fazer a terra produzir adequadamente. Ele se tornará um andarilho, sem lar, sem descanso, carregando para sempre o peso de seu crime. Mas a resposta de Caim à sentença é surpreendente. "É maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará." Aqui vemos algo fascinante. Caim não demonstra arrependimento pelo assassinato de Abel, mas terror pelas consequências que enfrentará. Sua preocupação não é com o mal que causou, mas com o mal que pode vir sobre ele. Deus, em sua misericórdia inexplicável, coloca uma marca em Caim. Não sabemos qual marca, que o protegerá da vingança. "Qualquer que matar a Caim, 7 vezes será vingado", declara o Senhor. Mas qual foi o verdadeiro impacto psicológico daquele momento de silêncio após o assassinato?
Caim tornou-se o primeiro ser humano a carregar o peso do assassinato. Ele foi o primeiro a experimentar a culpa verdadeira. Diferente da vergonha que seus pais sentiram ao desobedecer no Éden, Caim experimentou a culpa de ter destruído uma vida. Esta é uma culpa de natureza completamente diferente. É a culpa que nasce do conhecimento íntimo de que se causou um dano irreparável. O isolamento existencial. Caim tornou-se o primeiro verdadeiro estrangeiro na terra. Não apenas porque foi banido, mas porque carregava consigo um segredo terrível que o separava de toda a humanidade. Ele sabia algo que ninguém mais sabia. Como é matar um irmão. O medo constante. A marca de Deus o protegia da vingança humana, mas não podia protegê-lo do medo constante. Caim viveria para sempre olhando por sobre o ombro, esperando a retribuição. A perda da inocência coletiva. Com o assassinato de Abel, a humanidade perdeu sua inocência. Até então, a morte era algo desconhecido. Caim introduziu no mundo não apenas o assassinato, mas o conceito mesmo da mortalidade violenta. O texto bíblico nos conta que Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, que significa vagueação. Ali, ele conheceu sua esposa, uma das grandes questões em aberto da Bíblia. Quem era ela? Teve filhos e até fundou uma cidade. A descendência de Caim é fascinante. Seus descendentes se tornaram os pioneiros da civilização. Jabal foi o primeiro a habitar em tendas e criar gado. Jubal foi o inventor de instrumentos musicais. Tubal-Caim foi o primeiro ferreiro. É como se a criatividade humana tivesse florescido paradoxalmente a partir da linhagem do primeiro assassino. Mas há algo sombrio nesta linhagem. Lameque, descendente de Caim, compõe o que é considerado o primeiro poema registrado na Bíblia, mas é um poema de violência. Adai e Zilá, ouvi a minha voz, vós, mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque matei um homem por me ferir e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 77 vezes. Aqui vemos que a violência, uma vez introduzida no mundo por Caim, se multiplica e se intensifica. O que começou como um assassinato por ciúme evoluiu para uma cultura de vingança desproporcional. A história de Caim ganha ainda mais profundidade quando contrastada com a de Sete, o terceiro filho de Adão e Eva, nascido para substituir Abel. O texto nos diz que aos filhos de Sete também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Enquanto a linhagem de Caim se caracterizava pelo afastamento de Deus e pela escalada da violência, a linhagem de Sete se caracterizava pela busca do divino e pela invocação do nome do Senhor. É uma das primeiras demonstrações bíblicas de como as escolhas individuais podem determinar não apenas o destino pessoal, mas o destino de gerações inteiras. A história de Caim tem sido interpretada de diversas formas ao longo da história. A interpretação patrística dos primeiros pais da Igreja via em Caim um símbolo da velha aliança rejeitada por Deus, enquanto Abel representava a nova aliança aceita. Esta interpretação, embora interessante, reduz a narrativa a uma alegoria e perde sua força psicológica. A interpretação medieval focava na natureza do pecado original e como ele se manifestava na segunda geração humana. Caim era visto como a prova de que o pecado de Adão havia corrompido irreversivelmente a natureza humana. A interpretação reformada enfatizava a soberania divina na escolha. Deus havia escolhido aceitar Abel e rejeitar Caim não por seus méritos, mas por sua vontade soberana. Esta interpretação gerava e ainda gera muita controvérsia.
A interpretação psicológica moderna vê na história de Caim e Abel a primeira descrição de dinâmicas familiares disfuncionais, ciúme fraternal e as consequências psicológicas do favoritismo parental, mesmo que divino. Por que esta história antiga continua a nos fascinar e perturbar? Porque ela toca em questões fundamentais da experiência humana. A questão da justiça. Por que algumas pessoas parecem ser favorecidas por Deus ou pela vida enquanto outras são rejeitadas? Esta é uma pergunta que ecoa através dos séculos. A natureza do mal. Caim não nasceu malvado. Ele se tornou um assassino através de uma série de escolhas. Isto nos força a confrontar a realidade de que o mal não é algo externo a nós, mas algo que pode crescer dentro de nós se não formos vigilantes. A responsabilidade fraternal. A pergunta de Caim: sou eu, guardador do meu irmão? Continua sendo uma das questões mais pertinentes da ética humana. Em que medida somos responsáveis pelo bem-estar uns dos outros? As consequências irreversíveis. Algumas ações não podem ser desfeitas. Algumas palavras não podem ser não ditas. Alguns atos não podem ser não praticados. Caim nos ensina sobre a terrível finitude de certas decisões. Voltando ao nosso tema central, o silêncio de Caim após o assassinato, podemos ver que este silêncio ainda ecoa na experiência humana. É o silêncio que segue toda traição profunda, toda violência injustificada, todo ato que destrói irreparavelmente algo precioso. É o silêncio do soldado após sua primeira morte em combate. É o silêncio do médico após perder seu primeiro paciente por negligência. É o silêncio do pai, que percebe que suas palavras destrutivas marcaram irreversivelmente a alma de seu filho. É o silêncio da pessoa que traiu a confiança de quem mais amava. Este silêncio tem um nome. É o silêncio da consciência ferida. É o momento em que a alma humana se confronta com a realidade do mal que é capaz de perpetrar. E neste silêncio, como Caim descobriu, ouvimos a voz do abismo, não a voz de um ser maligno externo, mas a voz de nossa própria capacidade de destruição. Mas a história de Caim, por mais sombria que seja, não é a palavra final sobre a condição humana. A marca que Deus colocou nele era simultaneamente uma maldição e uma proteção. Mesmo no julgamento, havia misericórdia. A Bíblia nos ensina que onde abundou o pecado, superabundou a graça. A história de Caim é a história de como o mal entrou no mundo. Mas toda a narrativa bíblica subsequente é sobre como o bem pode triunfar sobre o mal. Como a redenção é possível mesmo para os piores pecadores, como o silêncio da culpa pode ser quebrado pela palavra do perdão. O silêncio de Caim foi quebrado pela voz de Deus que o interrogou. E embora sua resposta tenha sido defensiva e mentirosa, o diálogo pelo menos foi reestabelecido. Mesmo na punição, Deus não abandonou completamente a Caim. A marca era uma maldição, mas também um sinal de que mesmo o primeiro assassino ainda estava sob o cuidado divino. A história de Caim nos força a confrontar uma verdade desconfortável. Todos nós carregamos dentro de nós a capacidade para o bem e para o mal. Todos nós já experimentamos em algum nível o ciúme que Caim sentiu. Todos nós já ignoramos advertências divinas sobre tentações que se aproximavam. Todos nós já machucamos pessoas que amávamos. A diferença entre nós e Caim pode ser uma questão de grau, não de natureza. E isso deveria nos deixar humildes, vigilantes e gratos pela graça que nos impede de cruzar certas linhas. Quando ouvimos nossa própria voz do abismo, aquela voz interior que nos confronta com nossos piores impulsos, temos uma escolha. Podemos, como Caim, ignorá-la e prosseguir com nossos planos destrutivos.
Ou podemos parar, reconhecer o perigo, buscar ajuda e mudar de direção. O silêncio de Caim após o assassinato foi o silêncio de quem havia ido longe demais. Mas para nós, que ainda estamos escrevendo nossas histórias, há tempo para ouvir as advertências, para dominar sobre o pecado que jaz à nossa porta, para ser verdadeiros guardiões de nossos irmãos. A pergunta que fica é: quando ouvimos nossa própria voz do abismo, o que escolhemos fazer?